Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Meu amigo, minha amiga, essa palavra de Deus, ela vai abençoar você, ela vai fazer Deus se manifestar na sua vida e ela vai trazer para você conhecimento, sabedoria, para que você possa edificar a sua casa, para que Deus possa habitar em você e guardar você do mundo, guardar você do mal que está neste mundo. Eu quero que você preste atenção, porque essa palavra, ela também te dá a vida eterna, a salvação. Porque Jesus explica sobre a parábola, onde ele fala sobre a parábola do bom samaritano, onde 3 pessoas é identificada nessa parábola: um samaritano, um levita e um sacerdote. Eu quero que você preste atenção, porque é muito importante para você ser feliz e para você chamar a atenção de Deus, como nós vamos ler nessa palavra. Jesus deixou o ensinamento para que você pudesse se espelhar nesse ensinamento. Eu quero que o Espírito Santo ele venha te ensinar essa palavra agora, nesse momento, porque você, meu amigo, você precisa ser abençoado, você precisa ser feliz, você precisa agradar a Deus e ter a vida eterna, a salvação. Mas essa palavra mostra que um só desses 3 agradou a Deus. Eu pergunto, qual é o lugar, como diz o ditado popular, qual é a carapuça que vai servir para você? A carapuça do bom samaritano, a carapuça do levita ou a carapuça do sacerdote? Então presta atenção, porque essa palavra, ela é a verdade. Essa palavra, ela não tem placa de igreja. Essa palavra é digna de aceitação. Jesus disse: vós sois limpos pela palavra que vos tenho dado. E a palavra de Deus, ela é espírito e verdade. Ela é viva e eficaz. Ela não é uma palavra que não frui efeito na vida da pessoa. Ela vai fruir o poder de Deus, ela vai mudar a história da sua vida e Deus vai te abençoar. Então eu quero que você preste atenção nesta parábola do samaritano. Ele começa a dizer assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, meu amigo, Jerusalém era 27 quilômetros de distância, que aquele homem estava ali descendo para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Então você vê aqui o começo da explicação de Jesus, fala que um homem, ele estava numa estrada, ele ia até Jericó, de Jerusalém a Jericó. Nessa trajetória, o ladrão, que representa o diabo, que representa os demônios, que representa o mal, ele veio, salteou, quer dizer, roubou, tomou por assalto o que aquele homem tinha, deixou ele semi-morto. Deixou aquele homem caído, semi-morto. Que é assim que o diabo ele faz na vida das pessoas. Ele quer ver as pessoas no chão. Ele quer ver a pessoa machucada, derrotada, fracassada, como se fosse o morto. Ele quer matar. Então, esse salteador desta parábola representa nos dias de hoje o diabo, os demônios. As pessoas que estão caídas, sofrendo, gemendo, ela representa esse homem que foi lesado, que foi roubado. Quantas são as pessoas que o diabo está roubando a paz, está roubando a alegria, está roubando a saúde, está roubando a família, está roubando o casamento, não é verdade? Está roubando os patrimônios que a pessoa tem. Quantas são as pessoas que estão no chão, espiritualmente falando, machucada no coração, na alma, cheia de tristeza, cheia de depressão? Então, esta pessoa, que é a quarta pessoa, né, representada, aqueles que estão sofrendo no mundo hoje.
aquelas pessoas que estão como mortas, dada por morto, aquelas pessoas que todos olham para ela e dizem, essa não tem mais jeito. Então existe essa pessoa, Jesus está falando dessa pessoa, que o diabo estava ali roubando, destruindo a vida dela. Então o que aconteceu? Uma vez que aquele homem estava semi-morto, ele estava ali sofrendo, praticamente morto por causa dos salteadores, a Bíblia diz casualmente, no versículo 31, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Meu amigo, aqui está a primeira pessoa, o sacerdote. O que é o sacerdote? Sacerdote é aquele pastor, aquele bispo, aquele obreiro, ou seja, o sacerdote representa aquela pessoa que está mais perto de Deus, que é aquele que sacrificava no templo. O sacerdote, ele sacrificava no templo por ele e pelo povo. Ele fazia sacrifício uma vez por ano para a purificação de pecado dele e do povo. E uma vez que o sacerdote ele estivesse no altar, entrando no Santo do Santo em pecado, ele morria lá dentro. Então, ele era o quê? Uma pessoa que, humanamente falando, para nós, hoje, é uma pessoa que mais estaria perto de Deus, por causa do sacerdócio, por causa da autoridade que ele tinha de sacerdote. Porém, o que ele fez? Sendo um sacerdote, sendo um pastor, sendo um bispo, um obreiro, você está me entendendo aonde o Espírito Santo quer chegar? Aquele que se diz ser crente, cristão, aquele que se diz que está tão perto de Deus, mas na verdade o sacerdote, quando ele viu aquela ovelhinha caída ali, semi-morto, o que o sacerdote fez? Ele passou de largo. Ele se julgava tão santo que ele se recusou a sujar suas vestes sacerdotais, a sujar suas mãos para pegar aquela pessoa que estava ali semi-morta, ensanguentada, ali sofrendo. E aí Jesus continua falando, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Então os levitas, eles eram uma das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Os levitas, eles eram separados para trabalhar no santuário, na igreja, no templo. Os levitas eram os músicos, o levita é aqueles que arrumava os preparativos para as festas religiosas que havia. Eles preparavam tudo para o sacrifício anual que se fazia. Então, os levitas eram um povo, uma tribo de Israel que foi separada para poder cuidar das coisas de Deus. Então, eles eram um povo que deveria não passar de largo, mas eles deveriam, como sendo levitas, acolher o pobre, o necessitado, o desvalido. O levita ele tinha obrigação de ir lá e levantar aquele que estava semi-morto e acolher ele. Mas o que esse levita ele fez? Ele passou de largo também. Ele passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e o vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, que representa a igreja, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar.
Aí Jesus pergunta, né, para os fariseus: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então esse intérprete da lei, meu amigo, você pode ler, né, o capítulo inteiro do capítulo 10, onde começa falando aqui da parábola no versículo 25, porque eu não estou falando tudo ela não, estou pegando os personagens só. Mas você pode ver que o intérprete da lei, ele fez uma pergunta para Jesus, o que ele tinha que fazer para ser salvo, para ir para o céu, para ter a vida eterna. E aí Jesus, o que ele falou? Ele falou que ele tinha que fazer o mesmo que fez o bom samaritano. Então, o bom samaritano, quem era o samaritano? O samaritano, eles não se davam com os judeus. Eles eram um povo desprezado, rejeitado pelos judeus, principalmente pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos intérpretes da lei também. Só que o que acontece? Os levitas e o sacerdote passaram de largo. Esse bom samaritano, mesmo sendo um pecador, ele tinha uma coisa que Jesus falou que precisa ter, que era para encontrar. Jesus queria encontrar, Deus queria encontrar no pastor, no bispo, no obreiro, no crente. Deus queria encontrar não só o sacerdócio, não a posição de sacerdote, ou a posição de levita, ou até mesmo a posição de intérprete da lei. Porque, na verdade, os pastores são intérpretes da palavra. Ele interpreta a palavra para o povo, ele explica a palavra para o povo, né? Então, esses daí queriam saber como que eles iriam entrar no reino de Deus, como que ia ter a salvação. Meu amigo, a vida eterna, a salvação, é para quem ama a Deus acima de tudo e para quem ama o seu próximo como a ti mesmo. Agora, o amor é exatamente esse ato de você pegar aquela pessoa que está no mundo, nas drogas, no vício, derrotada, fracassada, jogada, largada, e você levar ela até a hospedaria, que é a igreja, e ali ela recebeu o tratamento espiritual, que Jesus vai curar as feridas dela, Deus vai salvar ela, o Espírito Santo vai transformar a vida dela. Então, meu amigo, sabe o que eu aprendo com isso? Que ser sacerdote, todo mundo pode ser. Todo mundo ter uma veste de sacerdote, um título, né? Isso não quer dizer que você vai ter a vida eterna, a salvação. Os atos que nós fazemos é que vai nos levar à vida eterna, a salvação, não. Então, infelizmente, o que está faltando nas igrejas, o que está faltando no cristianismo é bom samaritano. Porque pessoas que se dizem santa, 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 que é cheio de autoridade eclesiástica, né? Essas pessoas, muitas delas, está faltando, a maioria delas está faltando. Está faltando o quê? O espírito do bom samaritano, que é o amor ao próximo. Então esse amor tem que ter dentro do seu coração. Eu quero chamar você, meu amigo, para ser um bom samaritano dentro da igreja, no reino de Deus e fora da igreja. Porque aquele que tem o amor ao próximo é aquele que vai trazer as pessoas para a igreja, aquele que vai cuidar daquelas pessoas, que vai dar atenção para ela. O samaritano, o que ele fez? Ele colocou o homem lá, ungiu ele com óleo, ungiu com o suco da uva, ou seja, o vinho. Ele fez todos os procedimentos ali sem conhecer aquela pessoa que estava caída lá. Mas o amor que ele tinha no coração fez com que ele fizesse tudo aquilo e ainda ele deu o dinheiro para poder manter a hospedaria, o hospedeiro, para que ele pudesse continuar cuidando daquela ovelha. Então veja só a atitude daqueles que verdadeiramente querem ir para o céu, daqueles que verdadeiramente vai ter a vida eterna, a salvação. Porque se a pessoa ela ser um sacerdote ou um levita, mas agir não conforme aquele samaritano,
agiu naquele momento de provar o amor ao próximo? Então, meu amigo, o seu título de bispo, de pastor ou de obreiro, quem quer que seja, sacerdote que for, não vai te dar a garantia da vida eterna, da salvação. Deus ele vai olhar se você está fazendo o papel do bom samaritano. Isso dentro da igreja ou fora da igreja. Quantos que são bispo, que tem autoridade sobre uma regional, sobre um estado, sobre pastores, obreiros, e muitas vezes os seus pastores estão passando fome, necessidade, estão machucados, desprezados, rejeitados, humilhados, morrendo, e Satanás fazendo o que ele quer com as almas, e aquele que é sacerdote, que é levita, não se coloca na posição de um samaritano para fazer o bem, mas fica ostentando como os fariseus, ostentando como os levitas, como os intérpretes da lei, ostentando algo que está errado. Eles ostentavam o lugar. Eles perseguiam Jesus porque Jesus era um bom samaritano. Jesus cuidava dos aflitos, dos oprimidos. Então, meu amigo, essa palavra é para você pensar muito, é para você raciocinar, porque muitos levitas e samaritanos não vão entrar no reino de Deus, não vão ter a vida eterna, não vão ter a salvação. Por isso Jesus orientou aquele intérprete da lei, Jesus falou que vai e faça o mesmo, vai e procede tu de igual modo. Então, meu amigo, faça uma reflexão, você que é um cristão, não importa se você está na condição de sacerdote, de levita, não importa, você precisa ser como aquele samaritano. Você tem que ter este amor. Jesus escolheu o quê? Um samaritano. Ele nem escolheu um judeu, não escolheu um levita para pegar, por exemplo, pegou logo o samaritano para mostrar que aquele samaritano, mesmo sendo um pecador, ele tinha amor no coração. E esse amor é que fez com que ele tivesse a vida eterna, a salvação. É o amor que você mostra para com o seu próximo que vai garantir você no céu. Então, se você não tiver esse amor, quem vai te julgar é Deus. E os seus atos vai te absorver ou vai te condenar. Os atos daquele levita e daquele sacerdote condenaram ele, porque eles passaram de largo. Quer dizer o quê? O problema é dele. Ele se vira. O problema é dele, ele se vira. É o que muitos fazem nas igrejas hoje, aqueles que têm autoridade eclesiástica. Vê o outro lá sofrendo, gemendo e diz: o problema é dele. Se fechar a igreja é dele. Se morrer, ele que vai morrer. Se ele está doente, o problema é dele. Quem mandou ficar doente? Se está se separando, o problema é dele. Quer dizer que aquele que tem autoridade não tem nenhum amor. E olha, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriariam no final dos tempos, ao ponto de, se não for aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Veja bem se não é coerente aquilo que Deus está falando agora, nesta palavra. Vamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Você pode destruir o velho homem, a velha natureza, e você pode, a partir de hoje, ser um novo homem, uma nova criatura, dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, no convívio entre vocês que têm autoridade eclesiástica, você que é pastor, você que é bispo, não importa qual o seu título. Mas você tem que praticar esse amor, você tem que cobrar de você mesmo esse amor. E eu falo isso porque eu sei o que eu estou falando. Faz 30 anos que eu prego a palavra de Deus no altar e eu sei de tudo que se passa. Eu sei porque eu estive no meio e hoje ainda sou pastor com o ministério que Deus me deu. Eu estou pregando a palavra e estou fazendo conforme o samaritano. Então, meu amigo, você que está recebendo essa palavra, desperta o seu coração, medita nela, porque a sua vida está por um fio. A nossa vida aqui não sabe o dia de amanhã. Toda hora eu abro o Facebook e tem lá 2 pastores que morreu. Toda hora é uns 4, 5 que morrem. Todo dia está lá luto, luto, luto. Então eu não sei a hora que eu vou partir e você também não sabe a hora que você partir. Mas Jesus deixou aqui o recado. Seja um bom samaritano. Se você não está sendo, começa a olhar ao seu redor, você vai ver quantos que estão caídos como os salteadores.
Veja aqueles que caiu na mão de salteadores. Hoje tem tantos que estão aí sofrendo, caído. Não se alegra, Deus não se alegra, né, do sofrimento daqueles que estão caídos, sofrendo, não. Deus quer que você dê atenção àquele obreiro, àquele pastor, àquele bispo, àquele irmão. Não importa a placa da igreja, o mal que a gente vê hoje é as pessoas ficam com o coração numa placa de igreja, numa religião. Meu amigo, o que Deus vai olhar vai ser o que você está fazendo com o cristianismo, com o reino de Deus que está dentro de você. Então você tem que ter fé para fazer aquilo que está na palavra. É isso que vai te garantir. Eu quero que você seja uma bênção, que nós sejamos uma bênção aqui na terra. Vamos mudar o quadro do cristianismo. Vamos trazer honra e glória para o nosso Deus pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Que o bem esteja sempre dentro de nós, que venhamos fazer o bem a todo o tempo, porque ao seu tempo nós ceifaremos o bem que nós estamos fazendo. Então, meu amigo, ajuda o teu próximo com amor, se coloca no lugar dele, porque se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, então eu creio que aquele samaritano, ele se colocou no lugar daquele homem. E se fosse aquele samaritano que estava passando na mesma estrada, né, aquela estrada ali de Jerusalém a Jericó, é uma estrada declinada, muito declinada, que tinha muitos furtos, muitos assaltos naquela estrada. Era 27 quilômetros de Jerusalém até Jericó. Isso teologicamente falando, né? Era essa distância, 27 quilômetros. E o que acontece? Todo mundo passava ali, sacerdote passava ali, levita passava ali. E o samaritano também, e o estranho, aquele estranho passou ali, só que se deu mal. Estava ali caído, os salteadores deixou ele como morto. Poderia ser eu, poderia ser você, meu amigo. Esse é o verdadeiro amor, é você se colocar no lugar daquela pessoa e não deixar ela morrer, aquele homem de Deus, aquele soldado ferido. Não pode deixar. Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de cada um de nós, porque nós temos que abrir os olhos para falar. Nós somos atalaia, nós não podemos fechar os olhos, ficar calado e ver aquela pessoa ir para o inferno, ou morrer na fé, morrer naquilo que Deus confiou nela. Então, preste atenção, se você está praticando, né, qual é a carapuça que está servindo para você agora? Se é um bom samaritano, continue fazendo isso. Se você está agindo como levita, como sacerdote, então agora é o momento, é a hora de você mudar. Tira a carapuça do sacerdote, tira a carapuça do levita e se veste das vestimentas do bom samaritano. Que foi isso que Jesus falou para aquele intérprete da lei. Fique na paz, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar também a atenção do povo de Ilhabela, Litoral Norte, que nesse domingo, na Igreja Mundial Milagre Urgente, eu, pastor Marcos, estarei fazendo o Domingo do Bom Samaritano, aonde você, meu amigo, minha amiga que já congrega, você que vai na igreja, leva uma pessoa que eu vou estar recebendo aquela pessoa para curar as feridas dela, para cuidar daquela pessoa. Então, fica aí o recado. Neste domingo, a Igreja Mundial Milagre Urgente está ali na Avenida Princesa Isabel, número 2746, 100 metros da balsa. Então, você é o meu convidado. E você, meu amigo, que está recebendo essa mensagem, procura a sua igreja, leva uma alma lá para a tua igreja, seja lá quem você seja, não importa a sua religião, se você é um homem de Deus, leva uma alma que está nas drogas, no crime, que está doente, que está sofrendo, que está desviada, que está caída, leva essa pessoa lá e apresenta ela para Deus. Faça você que é cristão, desse domingo, o domingo do bom samaritano. Mostra para Deus que você é um bom samaritano. E você que está na condição de sacerdote, de levita, seja um bom samaritano com as tuas ovelhas, com os teus pastores, com os seus obreiros. Mostra para Deus que você é diferente, ou que você quer ser diferente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.